É impossível imaginar o mundo moderno sem voos espaciais, satélites, energia nuclear, física fundamental, química e outras áreas da ciência que surgiram exclusivamente ou em parte graças aos cientistas russos e soviéticos. As tecnologias a laser também estão entre essas conquistas. Graças ao trabalho de Nikolai Gennadievich Basov, Joris Alfiorov e outros de nossos notáveis compatriotas, o mundo recebeu o laser e a possibilidade de usá-lo nas mais diversas áreas, da medicina à fusão termonuclear. E claro, a impressão 3D cada vez mais popular. Com a ajuda do laser, em impressoras 3D especiais, são produzidas peças que muitas vezes não podem ser fabricadas de outra forma ou seria caro e demorado demais. Na Rússia, a tecnologia está rapidamente entrando nas indústrias espacial, aeronáutica e outras, mas, como sempre, no momento certo. A questão central é sobre os meios de produção. Será que conseguimos fabricar nossas próprias impressoras 3D? Há 25 anos, um grupo de graduados da Universidade Técnica Estatal do Báltico, VNM-EKAG, fundou uma empresa científico-industrial especializada em tecnologias a laser. Hoje, ela cresceu e se tornou a Sistemas Laser, uma fabricante de impressoras 3D para impressão em metal de nível mundial. Vamos mostrar os produtos dela, mas antes vamos entender como, afinal, as peças são formadas a partir do pó? Na essência, a mecânica é bastante simples. Existe uma placa metálica onde ocorre o crescimento da peça. Ela fica em uma mesa móvel que pode subir e descer. O passo de descida é pequeno, geralmente 30, 50 ou 80 micrômetros. A mesa desce, uma camada de pó é espalhada e, com um feixe de laser, o pó é fundido à placa metálica. Depois disso, a mesa desce novamente para o próximo passo de construção, uma nova camada de pó é adicionada e o processo de síntese se repete, mas já seguindo a trajetória da próxima camada. É parecido com a impressão 3D de plástico, mas aqui a camada é menor e em vez de plástico usamos pó metálico. No final temos um poço cheio de pó, onde a peça fabricada é fundida a partir do pó metálico e está imersa no volume de pó. Depois, a mesa se eleva, o pó é removido e a peça, junto com a placa de construção, é colocada para tratamento térmico. Após o tratamento de normalização, ela é cortada da placa de construção. Basicamente, é assim que ocorre o processo SLM. E depois a peça precisa de usinagem? Como regra, a usinagem é necessária depois. De qualquer forma, a manufatura aditiva ainda é uma produção de pré-formas, e de fato o que se obtém é uma pré-forma, mas essa pré-forma já tem um alto grau de prontidão e usinagem. Lá é necessário o mínimo ou nem é necessário. Se a peça for corretamente projetada, muitas vezes nem precisa de pós-processamento. O pó que sobra, por assim dizer, após esse procedimento, ele é reutilizado ou não? Sim, como regra. Com raras exceções, todo o pó que sobra após a síntese passa por uma nova peneiração, é misturado com pó novo e depois pode ser usado novamente do mesmo jeito. As propriedades mecânicas quase não se deterioram e o pó costuma ter vida útil longa. É exatamente por isso que as tecnologias aditivas, em particular o SLM, têm um coeficiente de aproveitamento de material muito alto. Aqui ele chega a 95% e às vezes 98%. Por isso, as tecnologias aditivas podem ter bom efeito econômico, ao menos pela economia. Atenção! E o pó, onde vocês compram, ele é importado ou já é russo? Podemos trabalhar com pó importado, mas geralmente trabalhamos com pó russo. Na Rússia, há cerca de 10 a 15 empresas que produzem pós de alta qualidade mundial e são elas com quem trabalhamos. Na Sistemas Laser, trabalhamos com pós de aço inoxidável, titânio, ligas de níquel resistentes ao calor, ligas de cobalto cromo, bronze, cobre puro, assim como com materiais específicos, como nitinol ou permalloy magneticamente macio. Um dos principais consumidores dos produtos obtidos é a indústria espacial. Como regra, as tecnologias aditivas são mais aplicáveis e proporcionam o melhor efeito econômico para peças com formas e geometria extremamente complexas. Aqui está, por exemplo, este suporte para a antena de satélite que fizemos em conjunto com uma empresa do grupo Roscosmos. Esse tipo de suporte era originalmente feito por métodos clássicos, usinagem mecânica em uma máquina CNC e tinha um coeficiente de aproveitamento de material útil. Bem, algo em torno de provavelmente 10 a 15%. Após a otimização topológica, após a modificação da construção, mantendo as mesmas condições, a mesma resistência e rigidez exigidas, conseguimos torná-lo mais leve.
quase 100 gramas mais leve, ou seja, cerca de 30% mais leve. Ao mesmo tempo, o coeficiente de utilização do material aqui chega a aproximadamente 90 a 95%. Bem, e 100 gramas de economia de peso para o espaço é um número muito alto, porque cada quilograma de carga útil em órbita no nosso planeta custa muito caro. Um produto semelhante, também para o espaço, para o mesmo cliente, é esta antena para satélite. Aqui, o fato surpreendente é que, basicamente, após a adaptação dessa estrutura para o processo aditivo, esses produtos são fabricados, recozidos no forno, cortados e submetidos ao jateamento de areia. No geral, tudo isso é feito em um único dia, e a antena já está pronta para uso nesse formato. Em termos de propriedades radiofísicas, ela não fica atrás do modelo original, mas é fabricada de forma muito mais simples, rápida e com muito menos esforço. Nós imprimimos muitos desses produtos. Isso é uma antena de micro-ondas, provavelmente de algum radar, é tanto uma antena corneta quanto uma estrutura de guia de ondas, e tudo isso em uma única peça. Antes era montagem, mas tecnologias aditivas permitem fabricar essas peças inteiras de uma vez. Para garantir a qualidade das impressoras e dos produtos, a empresa conta com um laboratório especial. A amostra é colocada em uma máquina de tração, que a estica e a rompe. Todos os parâmetros desse processo são medidos, analisados e, em seguida, são tiradas conclusões sobre a presença ou ausência de defeitos. Agora vamos ver como esta amostra vai se romper literalmente em alguns segundos. Pelo visto, rompeu. Também temos no nosso laboratório equipamentos para estudos e análises metalográficas. Aqui está uma amostra polida. Este já é um espécime preparado. Nós produzimos cubos, cortamos, lixamos e polimos, depois observamos a estrutura interna no microscópio. A porosidade residual permitido para a maioria dos materiais é de até 0,1% conforme nossas normas internas. A síntese é de alta qualidade, tornando os produtos sólidos, resistentes à pressão, e a porosidade residual é semelhante ou até superior ao da fundição sob pressão. A empresa Sistemas Laser fabrica uma linha de impressoras 3D industriais de desenvolvimento próprio em suas próprias instalações, sendo o carro-chefe da linha o modelo M450L, com campo de construção de 500 por 500 por 500 milímetros e 4 canais de laser. Entramos na sala de montagem das nossas impressoras 3D. Aqui normalmente são montadas de 3 a 8 impressoras ao mesmo tempo, dependendo, digamos assim, da sazonalidade da época do ano. Agora, por exemplo, temos aqui 4 ou 5 dos nossos modelos mais avançados, e no segmento intermediário são as máquinas 350. É por esses portões que as impressoras 3D são enviadas e já há dezenas delas espalhadas pelo país. Considerando o mercado pequeno, dificuldades e preços das tecnologias no país, esses indicadores são muito bons. Este é o nosso modelo principal, uma instalação industrial grande e potente, com uma área de construção de 500 por 500 milímetros, e a profundidade do câmara de construção também é de 500 milímetros. Na verdade, sim, atualmente o nosso carro-chefe já é uma máquina industrial grande e robusta. Aqui, se calcular o volume total de aço inoxidável, a massa do pó será superior a 1 tonelada. O sistema já conta com 4 lasers e 4 canais operando, pois em um campo de construção tão grande, soluções com 1 ou 2 lasers não bastam. Eles não funcionam porque não fornecem o desempenho e a eficiência de síntese necessários, mas 4 canais ou mais nesse porte já são aplicáveis. Temos planos para desenvolver essa linha para tamanhos maiores, chegando até 1 metro, talvez até mais. Lá já teremos sistemas de 8 a 16 canais, isso tudo, claro, vamos fazer no futuro. Você pode dar alguns exemplos de produtos que são demandados exatamente nesses tamanhos? Novamente, há muitos exemplos nesse tamanho. Haverá uma grande demanda por produtos para o setor de petróleo. São rotores, ferramentas apropriadas e peças para plataformas de perfuração. A demanda por esse tamanho é grande lá, no geral, tamanho grande não é uma peça específica grande. Aqui dá para produzir muitas peças pequenas com produtividade maior. Sempre que falamos sobre a produção de equipamentos de alta tecnologia, como os seus, na Rússia surge a questão da origem dos componentes. Até que ponto podemos chamar seu produto de russo? É claro que não fabricamos todos os componentes aqui na nossa empresa, mas temos uma porcentagem bastante alta de componentes que são russos. A máquina foi totalmente desenvolvida por nós e fazemos grande parte do trabalho aqui. Esta estrutura metálica, os elementos do chassi, os elementos ópticos do controlador, o software, as estruturas metálicas na carroceria. Fonte de laser de fabricação russa? A fonte de laser, claro, é de fabricação russa, é da empresa VPG Laser 1 Moscou, Fryazino. Bem, acho que todos que são da área conhecem eles.
A ciência está em todos os sistemas a laser, não só nas impressoras 3D. Seus desenvolvedores, entre os quais há mais de 40 mestres e doutores em ciências, conseguiram criar outros produtos originais usando tecnologias a laser. Por exemplo, este aqui. Alexei, o que é esse robô amigável que parece algum personagem de um famoso filme de Hollywood, tipo Star Wars ou algo assim? Este é um dispositivo meteorológico chamado lidar de vento. Ao longo do feixe é formado um cone de varredura e em altitudes de até 300 metros ele determina não apenas o perfil de retroespalhamento, ou seja, a nebulosidade, os limites superior e inferior das nuvens, a densidade das formações atmosféricas, mas também a velocidade e a direção do vento, até 300 metros de altura. Esses dispositivos podem ser instalados perto das trajetórias de pouso para detectar fenômenos meteorológicos perigosos como cisalhamento, rajadas e turbulência. São bastante úteis para garantir a segurança dos voos. Apenas algumas empresas no mundo produzem em série dispositivos desse tipo baseados nos mesmos princípios físicos. Bem, por exemplo, a Lockheed Martin sabe fazer isso, a Mitsubishi sabe fazer isso, existe na Europa a empresa Leosphere e a finlandesa Vaisala que sabem fabricar esses dispositivos. Bem, basicamente é mais ou menos isso. Também temos o sistema a laser na Rússia, numa tecnologia complexa que envolve matemática e física avançadas. O essencial de uma fonte como essa, de um lidar desse tipo, é um laser com comprimento de coerência acima de 60 km. E aqui está mais um desenvolvimento original da empresa Alcoramca. Esse tipo de dispositivo é instalado nas entradas de grandes empresas industriais e impede que pessoas em estado de embriaguez alcoólica tenham acesso ao trabalho. É impossível enganar ou danificar esse tipo de controlador. Na essência, é um espectrômetro óptico ajustado para detectar a molécula de álcool e a molécula de absorção de água. Funciona de forma muito simples. Basta expirar de maneira sem contato e, em 2 ou 3 segundos, teremos o resultado. Uma expiração curta e imediatamente vemos o resultado. Você também pode tentar aqui se quiser. Agora vou mostrar a expiração de uma pessoa bêbada. Eu não bebo, então não vou consumir. Vou apenas inalar álcool. E, por favor, vemos imediatamente a reação. 1,4 por mil. Se, ao passar pela portaria, a pessoa apresentar esse tipo de expiração, deve passar por avaliação médica extra e não pode entrar na empresa. A pergunta surge naturalmente. É possível enganar o aparelho, por exemplo, soprando para o lado ou, ao contrário, inspirando em vez de expirar? Sim, é uma boa pergunta, todos fazem essa pergunta, mas na verdade é praticamente impossível enganá-lo pelo simples motivo de que ele detecta o próprio ato de expirar. O ar expirado é mais úmido que o ambiente devido à presença de mais umidade. Por isso, se puxarmos o ar para dentro e expirarmos para o lado, ele simplesmente não vai detectar a expiração, ele vai pedir para repetir a expiração. Eu, por exemplo, agora posso expirar para o lado. Não haverá reação, é preciso expirar direto no volume. Por favor. Viajando por várias fábricas da Rússia, nós constantemente nos deparamos com o problema da falta de profissionais qualificados. Como vocês lidam com isso nas sistemas laser? Nós mesmos, historicamente, há 25 anos saímos... Todos do VOIMEC, a Universidade Técnica Estatal do Báltico. E a forja inicial de profissionais era de lá, claro, depois outras universidades também se juntaram, como o Politécnico, a Grande Universidade, o LTI e o TMO. Até pouco tempo fui professor adjunto no departamento do VOIMEC e desde o 4º ano é uma excelente celeiro de profissionais. Quando nós começamos a convidar jovens especialistas e especialistas que já vemos um pouco no processo de ensino, sem desviá-los muito do processo de estudo, para estágios nas empresas, para realizar algum tipo de prática de produção e assim por diante. A partir do final do 3º ou 4º ano, trazemos os especialistas como estagiários para trabalhar conosco. Esse é um grande trabalho que exige um espírito de inovação por parte dos especialistas que já trabalham conosco. Isso exige o tempo deles, mas a longo prazo isso nos dá profissionais. Tem mais um ponto, sim, nós temos muitos trabalhos relacionados ao que interessa aos jovens. Apesar de tudo neste mundo mudar, por exemplo, a área espacial, ela ainda assim interessa aos jovens. E nós temos muitos. Temos bastante trabalhos em andamento com a Roscosmos e nós atraímos pessoas para trabalhar com o espaço. Isso é interessante para um jovem rapaz ou moça. O entusiasmo pelo espaço ainda existe, sim, e também pelo fato de trabalharmos com alta tecnologia, o que é chamado de high-tech.
Sim, na área de fabricação de máquinas isso também é interessante, porque é algo complexo, combina eletrónica, programação e a atividade tradicional de engenharia, isso também atrai os jovens. Nós sabemos que nosso povo sabe fazer descobertas e criar produtos geniais, mas no mundo moderno isso não é suficiente. É preciso também saber colocar a produção em escala, construir um negócio sustentável e competir nos mercados interno e externo. Sobre isso e sobre o futuro desenvolvimento das tecnologias aditivas, conversamos com o presidente do Conselho de Administração da empresa Sistemas a Laser. Vieram do meio científico atuando com pesquisas em tecnologia laser. Por que optaram pela manufatura aditiva como principal foco? Afinal, aqui praticamente tudo se encaixa. Especialistas em gasodinâmica, especialistas em tecnologia laser, e justamente a tecnologia SLM, essa fusão seletiva a laser, bem, isso é realmente a quintessência, está na linha de frente. Todos esses aspectos com que trabalhamos estão incorporados aqui. Nas tecnologias aditivas e nos sistemas industriais de segurança com os quais trabalhamos, basicamente, a situação é semelhante. Existe aquela base que desenvolvemos quando éramos uma empresa puramente de pesquisa científica, uma pequena companhia. E justamente em certos momentos, ela agora nos permite alcançar bons resultados. O mercado em que vocês atuam de tecnologias aditivas, especialmente na indústria, ainda está em um estágio bastante inicial na Rússia. Tudo tem seus prós e contras. O mercado em formação é, em princípio, compreensível. Aqui, é claro, se você fizer um produto melhor do que o dos concorrentes, em princípio, mais barato. Ou, ao contrário, talvez mais caro, mas significativamente melhor. Essa é a economia básica do marketing. Então, em princípio, você pode avançar. Mas nesse mercado de rápido crescimento, é muito importante, claro, sem dúvida, fazer um produto que realmente tenha resposta. E aqui, entendam, agora novamente, toda essa conjuntura externa, em princípio, favorece o desenvolvimento dessa tecnologia. Porque, para a continuidade da produção, para resolver questões de substituição de importações, a tecnologia aditiva é, na verdade, uma das tecnologias-chave. Por isso, agora tudo favorece isso, mas, na verdade, essa é uma tendência mundial. E nós também acompanhamos tudo isso de perto. Isso, na verdade, mostra a crescente implementação da tecnologia aditiva. Não só por causa da otimização topológica, sim, não só porque em pequenas séries há algum efeito econômico. Como mostram a prática e os cálculos, a prática que já foi implementada, por exemplo, na China, e sabemos agora que no Ocidente também estão adotando uma prática semelhante à dos chineses de criar grandes centros de tecnologias aditivas. Lá já funciona a chamada lei dos grandes números, sim, ou graças à chamada manufatura às escuras, ou seja, produção sem a necessidade de operadores, ocorre um efeito econômico positivo, não apenas em peças complexas ou em peças que exigem otimização topológica, mas também em produtos de produção em massa. Mesmo em comparação com métodos tradicionais, a implementação de tecnologias aditivas traz benefícios, pois, em princípio, os custos são reduzidos, os pós estão ficando mais baratos e os equipamentos, em geral, também estão se tornando mais acessíveis. Sim, depois, em determinados volumes, começa a surgir um bom efeito econômico a longo prazo. Essa tecnologia é muito boa, muito boa. E aí, de novo, surge a questão de como conseguimos aproveitar tudo isso bem sobre a questão da qualidade. Bem, a qualidade é, digamos, o mais importante. Ou seja, se o cliente entende que o produto entregue, a máquina entregue, produz um produto importante e de boa qualidade, da qualidade necessária. Além disso, mesmo que surjam algumas dúvidas ou questões, nossos especialistas respondem imediatamente, vão até o local rapidamente e resolvem os problemas na hora. Bem, graças a isso, provavelmente, graças a isso, estamos mostrando um crescimento significativo nessa área agora. Vocês têm duas áreas de negócios, a venda de máquinas prontas e os serviços de tecnologias aditivas que vocês realizam a pedido dos clientes. Qual dessas áreas lhe parece mais promissora? Bem, sabe, se olharmos as pesquisas de mercado, inclusive as ocidentais que chegam até nós, lá, a situação é descrita da seguinte forma. A maior parte da receita nessas áreas, claro, é gerada principalmente pela prestação de serviços. Aqui, no nosso país, isso ainda não é assim, mas provavelmente, se falarmos sobre o futuro, a prestação de serviços, ou seja,
A criação desses centros de tecnologias aditivas vai superar, na estrutura da receita, a venda dessas máquinas diretamente ao usuário final. Mas, por enquanto, aqui a proporção é inversa, ou seja, nós ganhamos mais vendendo as máquinas do que com o que imprimimos. Bem, nós entendemos isso sim, e agora, neste ano, começamos essa atividade e no próximo ano vamos continuar com ela. Estamos expandindo centros de tecnologias aditivas. Já temos um aqui e abriremos outro na República do Tartaristão. Atualmente, já estamos em negociações avançadas com várias regiões para criar, sim, nesses locais, centros de tecnologias aditivas baseados em nossos equipamentos, ou seja, com todo o nosso suporte tecnológico. E isso, em princípio, eu acho que vai ajudar a equilibrar um pouco esse balanço. É algo como uma franquia regional. Bem, nós temos agora diferentes modelos que usamos. Mas, no geral, realmente funciona assim. Nós, junto com o parceiro, investimos juntos na abertura desse centro e depois ele já funciona como uma unidade de negócio separada. Esse centro trabalha para atender às necessidades da região e dos territórios próximos. Estamos fazendo essa expansão da nossa tecnologia. Mais cedo ou mais tarde teremos as chamadas fábricas escuras prestando serviços de manufatura aditiva nas regiões. Sim, isso seria realmente maravilhoso. Bem, eu acho que, no geral, nós realmente vamos chegar a isso. O caminho será... Pode não ser tão simples assim, mas nós vamos chegar lá. Sim, nós vimos o seu maravilhoso complexo de produção, está tudo ótimo, muito bom, mas percebemos que em alguns lugares parece que já está ficando apertado em alguns setores. E aqui, quais são os seus planos? Aqui está tudo claro para nós. Sim, você está certo, nós, na verdade, entramos na zona econômica especial já faz uns 10 anos até mais. Sim, há anos atrás, construímos o complexo administrativo e de produção, é aqui que estamos agora. Bem, estamos nos desenvolvendo, isso é um processo normal. Nossos pedidos estão aumentando, sim, a carteira de pedidos está crescendo, por isso precisamos de novos espaços. E agora estamos justamente em uma fase, já em uma etapa concreta de expansão. Ou seja, aqui no território da Zona Econômica Especial, planejamos nos próximos 2 anos criar mais um complexo de produção. Existe algum tipo de apoio do governo? Quão significativo ele é? Você sabe, eu posso dizer que sim, existe, mas esse apoio nós merecemos em grande parte. O que quero dizer com isso? Nós produzimos produtos que atendem totalmente aos critérios para serem reconhecidos como russos. E graças a isso, nossos produtos, por assim dizer, entram no chamado GISP, que é o Sistema Internacional de Comércio Internacional de Produtos. E se eles entram lá, então, consequentemente, temos o direito de usar vários benefícios ao fornecer equipamentos, por exemplo, no território da Rússia, para estimular a venda e a compra de produtos nacionais, subsidiados pelo governo. Sim, existe um desconto subsidiado para o usuário final. Esse é realmente o mecanismo mais interessante entre aqueles que usamos. Existem outros tipos de subsídios, desenvolvimentos do governo, isso ajuda vocês, mas em troca, exigem o cumprimento de certas condições, como por exemplo, para cada rublo investido em nós, devemos mostrar 2 ou mais rublos de receita nessa área. Bem, novamente, sabe, agora a situação é que nosso problema é formar um estoque, porque está tudo vendido, mas o prazo é bastante longo. Por isso, essas condições que para muitas empresas industriais são um ponto complicado. Para nós, em princípio, cumpri-las não é muito difícil, porque o produto que fazemos é realmente procurado. Por isso, sim, o governo oferece um certo apoio. Mas, novamente, o que mais gostamos de usar agora é, claro, esse desconto para o consumidor final. Isso é bom tanto para os usuários finais quanto para nós, é agradável. E, de modo geral, faz com que a engrenagem da indústria compre produtos russos, faz tudo funcionar. Isso é ótimo. E provavelmente a última pergunta, um pouco sobre o futuro do negócio. Já está claro o potencial de expansão de vocês, com um grande mercado industrial russo ainda inexplorado e possibilidade de ir além. Mas tecnologicamente, quais caminhos vocês e o setor podem seguir? Porque, bem,
Uma pessoa de fora olha e vê, aqui tem uma impressora, ali outra com uma área de trabalho um pouco maior, e parece que tudo isso tem algum limite físico, tudo tem algum tipo de limite. Veja, a impressora é enorme, tem aquela caixa preta e dentro dela há muitas coisas interessantes. E claro, continua esse trabalho científico e técnico minucioso de otimizar tudo o que está lá dentro para garantir um funcionamento mais rápido, melhores resultados. Ou seja, na verdade, a otimização das tecnologias acontece de forma contínua. Além disso, é claro, temos um departamento especial de tecnologias promissoras, onde trabalhamos paralelamente. Algumas coisas que não são exatamente spin-offs, mas já são algo mais avançado. Modernizações profundas desse equipamento, onde, por assim dizer, não olhamos apenas um passo à frente, mas vários passos à frente. Graças a Deus que existe concorrência. Ou seja, sim, a concorrência meio que não deixa a gente cochilar, não deixa a gente descansar sobre os louros, mas sim seguir em frente. Por isso nós saudamos a concorrência de todas as formas, isso é ótimo. Nós temos alguma chance nessa concorrência mundial de, como você acabou de dizer, olhar 1 ou 2 passos à frente e criar algo nosso, russo, fundamentalmente novo, fundamentalmente melhor, justamente nessa direção? Nós, sem dúvida, temos chances. Eu diria até, conhecendo por dentro toda essa área, inclusive os aspectos científicos, eu considero essas chances bastante altas. Desejamos sucesso no aproveitamento das oportunidades e no desenvolvimento do seu negócio. Muito obrigado, obrigado. Se alguém disser para você que na Rússia não existem empresas de alta tecnologia com produtos de base científica de alto nível, simplesmente mostre este vídeo. Mostre também para aqueles que têm certeza de que na Rússia é impossível criar uma empresa de sucesso a partir de uma startup estudantil. Estamos convencidos de que a Sistemas Laser ainda vai nos surpreender muitas vezes com seus desenvolvimentos, e com certeza os notáveis acadêmicos soviéticos, criadores do laser, ficariam satisfeitos com o que veriam. Inscreva-se no canal Tempo, avante para saber como a indústria russa está se desenvolvendo.